é que foi esta estreia para os dois candidatos? Foi má, foi muito má. Ambos deram uma má impressão daquilo que são e daquilo que têm a propor nesta candidatura. O debate entre André Ventura e António José Seguro, segundo Miguel Morgado, foi um desastre. Um desastre para os dois, mas especialmente para Seguro. Morgado chamou-lhe indeciso, fraco, incapaz de assumir posições claras e completamente despreparado para enfrentar Ventura. Disse que Seguro entrou no debate sem estratégia, sem firmeza e que caiu em todas as armadilhas, enquanto Ventura, mesmo com superficialidades, controlou o ritmo e ditou o tom. E isto, logo no primeiro debate de uma campanha decisiva. Mas Morgado não ficou por aqui. Falou também da polémica Angola-Portugal, do discurso incendiário de João Lourenço e até do silêncio desconfortável de Marcelo. Prepare-se. Este vídeo explica tudo, sem filtros. Como é que foi esta estreia para os dois candidatos? Foi má, foi muito má. Ambos deram uma má impressão daquilo que são e daquilo que têm a propor nesta candidatura. Receio que António José Seguro tivesse mais a perder por fazer um mau debate do que André Ventura. Porquê? Porque António José Seguro entrou para este debate numa posição estratégica muito delicada. E ele não tinha que estar nessa posição estratégica tão delicada. Eu explico. Há 5 anos não havia qualquer possibilidade de António José Seguro apresentar uma candidatura. Porquê? Porque o espaço do PS, digamos assim, que não tem que ser só o espaço dos militantes do PS, mas da área de apoio do PS na sociedade portuguesa, era dominada por António Costa, pelo grupo que estava à volta de António Costa, com o governo na mão, com altíssimo índice de popularidade, e isso fez à custa de uma derrota em 2014. Costa fica com um legado péssimo a vários títulos, desde o SNS, que se discutiu, a questão da imigração, a questão da habitação, enfim, tudo promessas falhadas de 8 anos perdidos. E esta foi a janela de oportunidade? Esta é uma grande janela de oportunidade de António José Seguro e ele candidatou-se bem. Mas quer dizer, o espaço da afirmação desta candidatura, pessoais, mas eu diria que... O que é que será que eles viram em António José Seguro? Eu diria que eles veem um homem íntegro que ele é, um homem sério que ele é, um homem que conhece o sentido da exigência das instituições do Estado. Ninguém nega isso a António José Seguro. O problema é que isso não chega. E o meu ponto é este. Ele tinha agora uma oportunidade para refundar o espaço do centro-esquerda no país, da esquerda democrática no país, longe dos extremismos com quem António Costa andou a fazer alianças, longe dos extremismos das franjas que apoiaram António Costa dentro do PS, que adotaram não só a linguagem do wokeismo, mas também políticas públicas próximas do Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Isso não é António José Seguro. E António José Seguro podia dizer: eu vou trazer o PS para esta órbita. Esse era o espaço de afirmação desta candidatura. E António José Seguro hesitou quando, na famosa pergunta se ele era de esquerda, António José Seguro disse: não me ponham em gavetas. Quer dizer, ele não quis responder. Sim. E isso foi António José Seguro como o país o conheceu. Indeciso, fraco e incapaz de tomar uma posição que, muitas vezes, como nós dizemos na linguagem popular, é para rachar. E, neste caso, a refundação do centro-esquerda, depois de Sócrates e depois de António Costa, ou é para rachar ou é para continuar o costismo. Nós sabemos quão difíceis são os debates com André Ventura. Não é? Mas o meu ponto era este. Ele tinha esta posição refém. Que está a tentar reconstruir e remendar. Ele depois deu a entrevista, ele disse que era um homem da esquerda moderna e moderada. Podia ter dito isso desde o início, é o que ele é. É o que ele é. Portanto, e foi atrás que há da conversa que ia conquistar muitos passistas porque tinha 2 ou 3 a apoiá-lo. Onde é que ele se perdeu? Onde é que ele se deixou ficar refém no discurso? Claro, deixa-me só dizer isto. E ele entra no debate, pareceu-me, que é a primeira coisa que ele diz, a situar-se precisamente nesse espaço. Quando ele dá uma resposta sobre a questão da greve geral e da reforma laboral, lapidar. É uma resposta que eu considero errada relativamente ao conteúdo que está em causa na reforma laboral, mas o que está em causa aqui não é a minha opinião. É o posicionamento estratégico dele. E ele disse: eu estou ao lado dos trabalhadores. E esta reforma laboral é contra os trabalhadores. E quanto à greve? Eu estou a favor da greve. Acho que a greve é uma questão do último. Mas a questão era a reparação das pessoas que são afetadas, nomeadamente era a questão que foi lançada por André Ventura, à qual ele não conseguiu responder. André Ventura depois tinha uma resposta, uma reação àquela tomada de posição radical neste sentido, da raiz das coisas do António José Seguro, para a qual Seguro não estava preparado. E a partir daí, o debate nunca mais foi recuperado por António José Seguro. E viu-se que ele, embora trouxesse um ponto preparado, que foi o Pacto da Saúde, claro que isso foi ensaiado, não tem problema nenhum, fez muito bem, ele não se treinou para debater, sobretudo com alguém como André Ventura. Isso nota-se em muitos aspectos formais, mas que ditam depois a possibilidade de ele se pronunciar sobre determinados conteúdos. Por exemplo, é óbvio que ele quer aparecer ali como uma pessoa cordata e civilizada contra o bárbaro que está do outro lado sistematicamente a interromper. Eu percebo isso. Ele tem que perceber que está com um debate de 30 minutos, em que se ele vai passar metade do tempo a pedir autorização a André Ventura para falar, e, sobretudo, se ele vai atrás de todos os engodos que André Ventura, nas suas interrupções, lhe lança, porque esse é o estilo de debate de André Ventura, toda a gente já devia ter percebido isso. André Ventura
viu-se também neste debate, tem muita dificuldade em articular posições com alguma densidade, alguma profundidade sobre políticas públicas, fica sempre por uma nota muito geral de superficialidade, que é disfarçada com o uso de linguagem popular, que há pessoas que não gostam, mas é a linguagem que as pessoas falam, quando conversa ele da conversa de chachas, treta. Pronto. E isso fez contrastar também a linguagem que Ventura utiliza por um lado, que todos os portugueses conseguem perceber, com a linguagem, não é hermética, mas chamada língua de pau dos políticos, de que António José Seguro nunca se conseguiu libertar. Houve ali um momento em que António José Seguro pareceu um pouco mais forte, não sei se concordas, quando ele diz o senhor está na eleição errada. Pensas que Ventura conseguiu sair eu, com toda a franqueza, bem, vejo várias pessoas a fazer essa crítica à Ventura. Não me parece uma crítica que os portugueses levem a sério. Já toda a gente percebeu as circunstâncias em que André Ventura lançou a sua candidatura. Agora a questão é, está-se ali a debater com ele. Ele diz umas coisas. Se nós não temos uma resposta à altura, acho que não vale a pena dizer esta é a lição errada. Está bem, mas se António José Seguro não é capaz de ir a jogo, digamos assim, no debate, o que é que vale dizer que André Ventura está na eleição errada? Não lhe vale de nada. Portanto, para fechar, eu julgo que António José Seguro devia ter-se preparado melhor para um debate com esta adversidade em que o contraste de estilos é tão grande, e António José Seguro tem de uma vez por todas perceber o que é que quer do ponto de vista estratégico da sua candidatura. Há um outro ponto que António José Seguro não preparou. Incrivelmente, eu estava perplexo. Quando André Ventura lhe lança a casca de banana mais óbvia, que é colocá-lo frente a frente com o embaraço de ser apoiado pelo PS, um partido no qual que traiu António José Seguro, porque isto ainda é o PS de António Costa, em ruínas, mas é. E António José Seguro vacilou as explicações não sei dizer bem. Que tinha orgulho, porque evidentemente ele foi 40 anos do PS, claro. Mas ao mesmo tempo dizer para ir discutir as questões do PS com os outros candidatos, quando ele não tem nada para dizer sobre, de facto, o que é que o PS fez mal. Portanto, António José Seguro é capaz de confrontar finalmente o legado de Sócrates / Costa ou não é? Se não for, ele vai levar estas cascas de banana de toda a gente. Miguel, no discurso dos 50 anos temos que mudar de tema da independência de Angola. Aliás, foi um dos temas também tratado ao de leve neste debate. E ainda há mais 27, portanto, de mais debates falarás aqui. No discurso dos 50 anos da independência de Angola, o discurso de João Lourenço causou frisson, indignação, até ao invocar o passado colonial. Também falou do papel que o país teve no fim do apartheid. Como é que entendes que Angola esteja hoje mais refém do passado do que propriamente virada para o futuro, que era aquilo que todos desejariam 50 anos depois? Foi um discurso típico de um elenco de pretextos para esconder o fracasso, não é só dos governos desde a independência de Angola, que também é, mas dos governos de João Lourenço. Nós não podemos esquecer o capital de esperança que foi depositado em 2017, quando João Lourenço chegou à presidência. Sim. Depois de uma longa permanência no poder de José Eduardo dos Santos, que tinha levado Angola a um impasse terrível do ponto de vista económico, social e político também. João Lourenço deixou cair por terra todas essas promessas. Mas Angola é hoje o que é por causa do MPLA? Foi ultra iníquo. Eu também, já agora, esta responsabilização que se faz do legado do colonialismo para justificar a fome que existe em Angola, desigualdades que nós, em nenhum país europeu, toleraríamos metade do que se passa em Angola, quando temos bairros de lata infinitos, onde a dignidade humana, onde a vida humana vale muito pouco. Mas sobretudo no Botsuana, ali ao lado. Em 74. Também, em 74, também vítima do colonialismo. Em 2023, quais são os mesmos números? Hoje, ou em 2023, o PIB per capita angolano é 17% de Portugal. 17%. Relativamente ao Brasil, 38% do Brasil. E, pasme-se, é 34% do PIB per capita do Botsuana. Portanto, no Botsuana vive-se, em termos de PIB per capita, 3 vezes melhor do que em Angola. Também houve um legado do colonialismo. E não teve, também se pode dizer que é uma maldição, mas o Botsuana não tem petróleo como houve para alimentar toda esta oligarquia corrupta que Angola teve durante a independência. Portanto, não há mal nenhum em haver estes mitos fundadores destes Estados que se fizeram em guerras de independência contra o colonialismo dizer livrámos do colonialismo há 50 anos. Não tem mal nenhum. Isso não tem mal nenhum. Nem os portugueses têm que ficar ofendidos por isso, porque nós também construímos um regime político em 1974 que repudiou o nosso passado colonial. O que os portugueses não podem aceitar é outra coisa muito diferente. Os europeus em geral, mas agora vamos falar para os portugueses. É permitir que a retórica, que nós vemos também que é a justificativa do fracasso total das elites governantes em Angola e noutros países africanos, é permitir que isso intoxique e condicione a nossa forma de nos relacionarmos connosco próprios, com o nosso passado e com os angolanos. Isto é, muitos destes líderes africanos fazem este discurso, não é só para consumo interno. Diga-se, quando fez estas menções João Lourenço, não teve aplausos nenhuns. E eram fiéis do MPLA que estavam ali.
Mas toda esta retórica já está gasta. Os únicos aplausos de jeito para este discurso, de 25 minutos, não foi um discurso longo, quando as pessoas não estavam cansadas, foi quando ele disse: os críticos só que fazem é lamentar e estão de braços cruzados e não nos ajudam a desenvolver Angola. Aí houve. Porquê? Era a partidarita crescer. O protesto contra Portugal, nem os fiéis do MPLA estavam aí. O problema é que estes líderes africanos e de outros lados do mundo fazem estes discursos para apelar à má consciência da esquerda europeia e da esquerda portuguesa, que essa sim, depois de no século XIX a esquerda ter aparecido como uma grande vanguarda do Ocidente, no século XX, desiludida provavelmente consigo própria, se tornou numa espécie de máquina de ódio ao próprio Ocidente. E então aceita e canaliza e exponencia tudo o que é retórica de falsa culpa do Ocidente. Porque aqui há mesmo uma falsa culpa. Falaste da esquerda, mas o Presidente da República isso justifica o... não é propriamente o homem de esquerda, não é? Mas o que é que justifica essa reação mais contida? Já vou falar sobre... Marcelo poderia ter feito muito diferente. Eu só queria dizer isto sobre a questão da posição da esquerda relativamente a estas matérias. É uma questão de ignorância e de má-fé. Porque as coisas que eu ouço dizer sobre a escravatura... Por exemplo, um angolano falar da escravatura. Eu acho que deve falar da escravatura horrível que os portugueses praticaram no comércio transatlântico, não há dúvida nenhuma. Mas esquecer, os angolanos esquecerem que sem os indígenas nunca os portugueses teriam recrutado, aprisionado tantos escravos para levar para o Brasil, isso também é uma verdade. A escravatura era uma instituição africana, tal como era uma instituição europeia. Eram outros tempos, de facto. Eram outros tempos. Portanto, não vale a pena. Mas a esquerda na Europa é que depois maximiza isto e parece conceder aos líderes africanos que isto vai ter um grande impacto também na consciência europeia. E é isso que nós temos de estar protegidos. Infelizmente, o Presidente da República, não pelas coisas que ele disse... Destas questões, obviamente. Por isso essas balelas, mas Marcelo Rebelo de Sousa ilustra... O que é que ele poderia ter feito diferente? Um Presidente mais interventivo teria feito o quê? Claro, mas é o que eu estou a dizer. Marcelo Rebelo de Sousa ilustra bem aquilo que temos que evitar. Não por aquilo que ele disse no 50º aniversário de independência, onde ele teve de dizer umas balelas precisamente para também não aceitar aquela provocação. E também não pode fazer aquilo de uma provocação, mas pelo que ele disse o ano passado, quando disse que Portugal tinha que sim pedir desculpa, fazer reparações aos países que colonizou. E isso é o Marcelo Rebelo de Sousa totalmente rendido à tal má consciência que a esquerda sistematicamente dissemina na Europa e no Ocidente em geral. E Marcelo Rebelo de Sousa é uma daquelas consciências fracas que, por uma combinação, será que é de ignorância, será de má-fé, vai atrás dessa agenda. Essa agenda é que é perigosa, não é a retórica de João Lourenço. Depois deste debate e da análise demolidora de Miguel Morgado, fica uma pergunta no ar. O país assistiu a um confronto de ideias, ou a um choque entre fragilidades. Ventura manteve a combatividade, Seguro perdeu-se na indecisão, e a polémica com Angola e Marcelo só tornou o clima político ainda mais tenso. O certo é que estes debates não vão apenas escolher um presidente. Vão mostrar quem realmente aguenta a pressão, quem enfrenta as contradições e quem está preparado para liderar um país que exige clareza. E agora é consigo, quem saiu por cima, quem falhou, e quem está realmente pronto para os próximos confrontos. Deixe a sua opinião, este debate foi só o começo.